Bom, nós já abrimos, nós já fizemos a regulagem e lubrificação das partes internas. Agora nós vamos fazer então por último a calibração no seu espaço, ok? Visual. E calibração de latitude, declinação e o balanceamento. Tô aqui fora, vento, barulho de bicho, carro, caminhão, gente gritando, vocês já sabem, ignore, ok? Eu tô tentando falar alto, quando tiver muito barulho eu me silencio e volto a falar. Então o que a gente vai ter que fazer aqui primeiro? Descobrir a sua latitude e descobrir a sua declinação. Hoje lá com o Gemini no Google é muito mais fácil. Então você vai abrir o Google e vai procurar lá latitude Maringá, latitude Cianorte, latitude São Paulo, latitude Curitiba e vai, ok, achar lá a sua latitude. Latitude Cianorte é 23, tá? Aqui embaixo você tem só 5 graus, então você tem as separações de 0 a 80, e daí pula 5, tem um número, pula 5, tem um número, pula 5, tem um número, ok? Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai deixar no meio ali, entre o 20 e o 22, vamos chegar no 20, vamos deixar ali mais ou menos entre o 22 e o 26, tá? Já que o nosso é 23 e não tem certinho o número 23, a gente vai deixar no mais aproximado. Lembrando que uma montagem equatorial, ela segue a rotação dos astros, né? Então todo o giro dela, ele é baseado, deixa eu só soltar aqui os dois eixos, ele é baseado na rotação da Terra. Então ele vai girando de acordo com a rotação da Terra. Tendo isso em mente, então a gente precisa sempre arrumar essa organização. Então vamos lá, chegou aqui no 20, 22, um pouquinho meio. Eu já deixei bem perto, para eu não precisar perder muito tempo com isso, porque a gente já vai perder tempo com muitas outras coisas no vídeo de hoje. Bom, depois disso, nós precisamos balancear os pesos, ok? Então primeiro a gente vai travar um dos eixos, travar aqui e soltar. Então trava o eixo de declinação e solta o eixo de ascensão reta. Solta o eixo de ascensão reta, o que a gente vai fazer? A gente vai calibrar esse peso aqui, ó. O peso não pode estar solto assim, ó. Entendeu? Ele tem que ficar equilibrado. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu virar aqui pro outro lado. Primeiro a gente vai soltar aqui o peso, ó, e vai puxar ele para trás. Deixa eu virar de uma forma que fique mais fácil para vocês verem. Nós soltamos a porca do peso, solta aqui a porca da lateral do peso e vai puxar ele para cima até ele equilibrar no telescópio. Que equilibrou, beleza, então você trava e vê se ele vai ficar equilibrado em todas as posições que você colocar o telescópio. Todas as posições que eu coloco o telescópio, ele fica parado, equilibrado. Tanto desse lado, ó, como do outro, até chegar na metade. Aqui ele está sendo empurrado, mas pelo manete, tá? Não é falta de equilíbrio, não. Então, equilibradinho, calibramos esse eixo, a gente vem aqui e trava ele também. Aqui, travamos o eixo e agora a gente tem que equilibrar o eixo de declinação. Que a gente vai equilibrar o eixo de declinação? A gente vai deixar esse lado tombado no meio, aproveitar que ele já está equilibrado, ó. A gente trava ele aqui no meio. Deixa eu virar de uma forma que vocês enxerguem. O que a gente vai precisar fazer agora? Mover o telescópio ou para frente ou para trás, para que isso aqui não aconteça. Deixa eu tirar esse manete daqui para vocês enxergarem melhor. Deixa eu tentar chegar mais perto também da câmera. Foi. O meu telescópio, ele é um Maksutov Cassegrain. Então qual que é o problema dele? Problema não, né? É uma vantagem. O peso dele é todo na bunda. O peso dele é todo aqui. E ele é curtinho.
Então eu não sei se esse espaço grande da dovetail aqui vai conseguir fazer esse equilíbrio do meu telescópio. Vamos ver isso agora na prática. Eu não fiz esse primeiro balanceamento ainda antes de gravar o vídeo. Então aqui do lado, de um lado você tem a trava do eixo, do outro lado você tem as travas da dovetail. Você vai soltar as duas travas, vai empurrar um pouco para frente, já que você sabe que a bunda que está pesando. Travou de novo. Pelo amor de Deus, não solta o telescópio sem isso aqui tá travado. E vê se pesou. Ó, ele tá quase equilibrado, mas ele ainda está voltando um pouquinho para trás. Então vamos vir aqui, vamos colocar a dovetail um pouco mais para frente. Agora foi demais. Nós vamos fazer o teste, vamos ver se ele pesa para a boca agora. Soltou. Parece que ficou equilibrado, hein? Vou fazer todas as posições. Não ficou, ó. Olha como que ele está pesando de novo. Agora quem está derrubando é o bico, que bateu demais. Então vamos soltar, soltar, joga um pouquinho para trás, solta de um lado, solta do outro, joga um pouquinho para frente agora e vê se para. Trazer ele de volta para cá. Voltou a pesar a bunda. E assim você vai fazendo, jogando um pouquinho para frente, jogando um pouquinho para trás, até você achar o ponto de equilíbrio. Depois, você pega um giz, um canetão, e marca aqui na dovetail onde fica equilibrado. Toda vez que você precisar regular, vai ser muito mais fácil, tá? Agora aqui, ó, parece que equilibrou. Não muito, né? Ele ainda tá jogando para trás, ó. A hora que eu solto aqui, ele joga para trás. Mas também acho que isso aqui não tá reto. Vamos lá. 12 graus. Aí, agora vamos lá. Ele ainda está pesando. E esse balanceamento você vai fazendo até o telescópio ficar parado em todas as posições, sem precisar travar, tá? Lógico, você vai usar travado, mas ele tem que ficar paradinho em todas as posições possíveis. Ele não pode ficar pesando. Olha lá, agora voltou a pesar para frente. Não pode ficar pesando nem para frente, nem para trás. Você colocou ele tem que estar balanceadinho no meio, tá? Importante lembrar, toda vez que você for fazer esse balanceamento, toda vez que você for usar o seu telescópio, que você for colocar o ocular, colocar uma barla ou algo diferente, você vai ter que refazer esse balanceamento dele estar jogando para os lados, tá? Por quê? Porque daí o peso aumenta aqui ou diminui. Então se você está só com o seu telescópio e um ocular, é um peso. Você põe uma câmera DSLR, uma Canon, uma Nikon, ela já vai ficar mais pesada. Então você precisa ir equilibrando novamente o peso aí do seu telescópio até ele equilibrar tudo. Feito o equilíbrio, agora a gente precisa colocar o nosso telescópio numa posição em que ele fique, todo o corpo da equatorial, toda essa parte aqui, fique fixa, apontada para o sul, porque a gente está no hemisfério sul, no norte, se você estiver vendo isso aqui lá de Portugal. Então, ou de outro país acima da linha do Equador, pode ser lá do Amapá, que é no Brasil também, mas é acima da linha do Equador. Se você está vendo de cima da linha do Equador, aponte o seu telescópio para o norte. Aí é muito mais simples, você só aponta o telescópio para a linha Polaris, para a estrela Polaris, e deixa ele todo alinhadinho, tá top. Agora no sul não, nós não temos uma estrela brilhante o suficiente no hemisfério sul real. E a nossa Terra é declinada por conta do impacto. Nós até hoje não sabemos, mas a hipótese principal é de que seja o asteroide que formou a Lua depois. Ele bateu, inclinou a Terra e foi o que formou depois. Os detritos foram o que formou a Lua. Mas por conta dessa inclinação, nós temos que saber qual que é a declinação do local. Além da latitude lá do começo, de 23 aqui de Cianorte, a declinação é de 19,4, menos 19,4. Então eu preciso saber disso também, para a hora que eu apontar para o sul da bússola, nós precisamos voltar para trás
19, parou uma abelhinha em mim. Aí nós precisamos voltar então 19 graus do sul para poder ficar alinhado. Então você vai lá pegar os 180 do sul, vai diminuir 19, no caso você vai diminuir o tanto que der a sua declinação. Só procurar no Google também, tem o Beer Declination, Maps Declination, você consegue achar lá certinho qual que é a declinação do local onde você está. Então, chega lá no meio do seu quintal, onde você tem mais céu visível, então traz o seu telescópio mais ou menos para onde você vai querer deixar ele, ok? Eu acho que eu vou querer deixar aqui porque o céu que eu tenho acesso aqui no meu quintal, como eu tenho árvores aqui nessa frente e eu tenho desse lado atrás é a casa, então dá para ver que tem um muro aqui também. E aqui do lado eu tenho vazio, mas logo mais para frente eu tenho sobrados, né? Então eu perco tanto, eu não tenho linha do horizonte, eu tenho quase que zenite aqui no meu quintal. Então eu quero fazer observação desse lado, vou soltar os eixos, desse lado, aqui ó, desse lado que eu vou ter de visão, e desse lado de cá que eu vou ter de visão. Então eu estou deixando o meu telescópio mais ou menos num local em que eu consiga ter acesso a esses dois céus, que é o que eu tenho o maior campo de visão. Atrás de mim eu tenho até, mas como é muito baixo, a casa é alta, é quase no zenite. Então o céu que eu tenho é todo pro alto. O que a gente vai fazer agora? Você vai pegar o seu celular, eu não estou com o celular aqui, claro, porque o celular está filmando. Então você vai pegar o seu celular, você vai colocar ele bem aqui na bandeja. Deixa eu abaixar um pouco a câmera para vocês conseguirem ver. Com licença. Fechou aqui. Então você vai pegar o seu celular, vai deixar ele bem retinho aqui na bandeja triangular. Vai deixar todo o seu telescópio apontado para uma perna e a bússola do seu celular ou uma bússola real. Uma bússola real é melhor porque ela tem uma precisão maior. Mas se você tiver só a bússola do celular mesmo, vai com ela. Você vai colocar a bússola do seu celular aqui e vai apontar para o sul, tirando a declinação. Então eu fiz esse processo, vim aqui, apontei o telescópio para o sul, coloquei tudo certinho, apontou aqui para menos o sul, menos os 19 graus, ponto 4, deu tudo ok. O que eu fiz para ficar mais fácil? Como essa regulagem do sul, toda vez que eu for usar o telescópio, eu preciso apontar ele para o sul, para que essa movimentação realmente acompanhe a rotação da Terra. Toda vez você vai precisar fazer isso. O que eu pensei? Eu já vi muita gente fazendo. Eu vou tirar o celular aqui. O que eu vi muita gente fazendo e eu fiz também. Peguei um giz de cera e risquei embaixo no chão, aonde é tá cada pé. Marquei para onde é o sul e marquei para onde é o norte. Peguei uma régua, um cabo de vassoura, uma madeira bem reta, algo do tipo. Coloquei entre as duas pernas e marquei onde é o norte. Então, para funcionar entre as duas pernas, o meio exato tem que estar apontando para o norte, menos a declinação, e a ponta da sua montagem, equatorial tem que estar para o sul, menos a declinação. Aqui como ficou. Eu marquei aqui no chão com giz de cera, quase caí. Eu marquei aqui no chão com giz de cera, um giz de cera laranja, acho que dá para ver. Essa questão de onde estão os pés. E no meio eu marquei o norte, o meio entre os pés eu marquei o norte, e desse lado, o meio entre os pés eu marquei o sul. Então eu marquei primeiro errado e depois eu marquei aqui, ó. Dá pra ver que o pé tá bem na bolinha, apontado pro sul. Então toda vez que eu for montar o meu telescópio, eu sei que ele vai ter que ficar nessa posição para ter acesso à movimentação equatorial. Deixa eu devolver vocês aqui no tripé. Eu acredito que balanceamento é bem simples, não tem muito o que ser falado. O mais complicadinho dessa etapa é sim o alinhamento com o sul ou com o norte. E a questão de balancear esse eixo aqui, toda vez que você
colocar um equipamento a mais aqui atrás do telescópio. Mas marca, pega assim, eu costumo fazer ocular e câmera, apenas. Então, pega de um lado da Dove T, eu pego uma caneta Posca permanente, risca aqui, ó, escreve do lado ocular, vem do outro lado, risca aqui onde ele fica equilibrado com a câmera, marca câmera. Toda vez que você vir, você já bate mais ou menos no caminho, dá uma conferida se está regulado certinho, que você não precisa ficar perdendo muito tempo. Enquanto eu não tenho ainda um observatório fixo, até porque aqui não é a casa dos meus pais, não é a minha, eu não tenho, eu tenho que desmontar, guardar tudo dentro dos armários. Tenho uma sapateira, a minha estante, eu liberei o fundo dela, a parte de baixo, fecho tudo, guardo tudo no guarda-roupa. O dia que eu quero usar, venho aqui fora, monto tudo, faço minhas observações. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Não vou me delongar muito, porque o outro vídeo de desmontagem já ficou mais de 1 hora. E todos os vídeos estão sendo gravados no mesmo dia, acredito que vocês perceberam. Então, desde que chegou, a gente fez o unboxing, fez a regulagem e agora fez a última calibragem de todo o sistema da montagem equatorial. Lembrem-se, eu estou fazendo isso aqui fora, tem um sol na minha cara, mas em momento algum eu olhei pelo telescópio, ok, apontando para o sol. Então assim, nunca façam isso aqui, ó, de apontar o telescópio para o sol, tirar as proteções dele, vou dar uma olhada no sol. Fazer igual Galileu, né? Galileu arriscou um olho só. Depois ele aprendeu que se você olhar para o sol pela luneta, você fica cego. Então, bom, acredito que é isso. Um último aviso é nunca deixar o peso, o contrapeso, virado oposto do telescópio. Então, se você está visualizando assim, dá para ver, nem dá para ver mais o telescópio, né, de tanto que desceu. Mas se o contrapeso está acima do telescópio, você podia estar visualizando de outra forma a mesma posição, sem riscos, né? Sem estar precisando colocar então o contrapeso tão pro alto. Então, fique aí a dica de nunca deixar o contrapeso muito acima da sua montagem. Bom, de resto, se alguém tiver aí alguma dica, alguma coisa que eu possa melhorar, às vezes algum sistema de alinhamento mais fácil e queira deixar aí nos comentários. Se tem alguém da Urano aí vendo esse vídeo, muito provavelmente você já deve ter visto os últimos 2. Então, a montagem vai ser usada já hoje à noite. Hoje à noite tem a passagem do Vesta, que é o nosso único asteroide visto a olho nu, e eu quero ver ele com telescópio, né? Então, o Vesta vai passar bem rente aqui ao meu campo de visão. Então, vai ser uma noite legal. Qualquer coisa eu trago fotos ou trago um vídeo falando sobre a passagem do Vesta. Fiquem com Deus, salve Maria. Qualquer atualização eu vou pondo aí no canal. O canal não vai ser só de astronomia agora, então quem veio pela filosofia no canal, continuamos tendo filosofia e catolicismo dentro do nosso canal, até porque aqui é onde eu guardo as minhas memórias e os meus devaneios. E eu também queria guardar essa memória, né, dessa conquista, desculpa pelo ônibus, dessa conquista e também dessa experiência de estar mexendo pela primeira vez numa montagem equatorial. Já fazem 2 anos que eu tenho o telescópio. O telescópio eu comprei como presente de aniversário para mim. E agora veio a montagem equatorial como presente de formatura do curso. Então, bem animado aí para brincar com esses brinquedinhos novos. Bom, fiquem com Deus, salve Maria, eu já enrolei demais. Meu canal não é monetizado mesmo, então eu não tenho por que ficar enrolando para vocês verem AD. Então, não sei finalizar vídeos. Fiquem com Deus, até mais.